Paz do Senhor para todos. Estamos mais uma vez fazendo outra live. Quem não me conhece, eu sou Elias Ramos. No YouTube, meu canal está tudo com letras minúsculas, Elias Ramos, para diferenciar de outros Elias Ramos que tem no YouTube. Esse canal é um canal evangélico. A gente fala de Deus para ti, exegesimamente, com texto, texto e com contexto. E hoje a gente vamos falar sobre a família. Falar sobre o que a Bíblia nos fala sobre a família. Como devemos ser, como devemos agir, como devemos proceder. Antes de começar, eu vou fazer uma oração, mas antes eu peço que dê o joinha, compartilhe esse canal, assina o sininho, para o YouTube saber que esse canal é importante e toda vez que tiver uma transmissão possa comunicar a voz, né, a todos vocês. Santo Deus, bendito Pai, eu peço que abençoe a todos que estão vendo essa live e vão ver ainda, que vai ficar aí no canal do YouTube, tanto tempo eu não sei. Abençoe as famílias, os lares, as crianças. Visite os hospitais, tem muitas crianças nos hospitais passando por uma enfermidade aí desconhecida. Possa, Senhor, tocar nas crianças, curar essas enfermidades de diarreia, vômito, febre. Abençoe também, Senhor, os lares, de uma forma geral, pai e mãe. Abençoe também os avós, os tios. Aqueles que ainda não contraíram o matrimônio, possam contrair dentro da tua casa, dentro do teu ensinamento, homem e mulher. Possa ser abençoado os lares. Visite os presídios, liberte aqueles que realmente se arrependeram, realmente estão dignos de ser libertos, Senhor, para não fazer mal à sociedade. Em teu nome, Jesus, é que eu te peço e te agradeço por tudo. Pela vida, pela esperança, pela confiança, em teu nome, Jesus. Amém. Yeshua, Lamashine, Lamashia, né? Não sei nem se pronunciei errado, mas Yeshua pronunciei errado. Errar não, pronunciei certo. Eu estou aqui, estou vendo outro negócio aqui. Perdoa. Yeshua é o nome de Jesus. Que ele possa vos abençoar. Em hebraico, né? O nome de Jesus em hebraico. Deus abençoe nossas vidas, nossas lives, nosso contentamento. Hoje a gente vamos ler Colossenses 3, de 18 a 25, depois Colossenses 4, de 1 a 6. Os livros sagrados, eles não tinham capítulo nem versículo, quando foram escritos, nem vírgula nem ponto. Em hebraico não tinha vírgula nem ponto, nem no grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. E era geralmente em rolo, papiro. E era em hebraico, em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego pelos apóstolos. Então, foi dividido com a Vulgata, os 70 e assim por diante, dividido em capítulo e versículo para melhor entendimento. Para a gente melhor buscar, ler e entender. Mas as escrituras mesmo não tem capítulos e nem versículos. São um entendimento, né? Para as pessoas entenderem. Essa carta aqui foi de Paulo aos Colossenses. Paulo escrevia as cartas, mandava. Seria hoje a internet. Muitos falam de igreja online, isso e aquilo. Eu não sou contra a igreja online, ao contrário. Você deve ser membro de uma igreja e muitos que não entram dentro de uma igreja pode ser membro de uma igreja online. Importante que esteja falando de Cristo. O Evangelho esteja chegando aos lares, que a internet chega aos lares. Muitos falam, a igreja tem que ser física. Mas Paulo escrevia as cartas, estando em Roma ou em outro lugar,
mandando para as igrejas da Antioquia, dos Colossenses, dos Filipenses, não estava presente. As cartas eram lidas. É como se fosse uma internet. Fisicamente ele não estava presente, estava online. Ele mesmo dizia que unir o espírito dele ao espírito dos membros da igreja, né? E ele como se estivesse presente. E ali ele administrava, exortava, consolava, através do Espírito Santo, dando a ele as palavras certas para ser falado. Seria a internet daquele tempo. Hoje a gente temos a internet audiovisual, que a gente podemos ver, até conversarmos, ou escrevermos mensagens rápidas, atuantes e direcionadas, um questionamento pode chegar. Essa live não é feita ao vivo, mas as lives ao vivo são feitas e as pessoas podem conversar, né? Temos aí o pastor Sandro e outros que têm igrejas virtuais que as pessoas congregam virtualmente, em espírito, falando virtualmente, vendo e ouvindo, como estivesse presente. A parte física é o que menos importa. É bom estar na igreja física. Mas quando você não pode, tem uma distância muito grande, Deus permitiu a internet. É igual as cartas paulinas. Paulo estava distante e mesmo assim tinha comunhão com as pessoas, na distância através das suas cartas. Aí vejam, assim, as pessoas são meio fechadas em entendimento, que é botar Deus dentro de uma caixinha, que a igreja virtual não é uma igreja. Isso é mentira. É uma igreja. Eu já fui no batismo, numa igreja virtual, onde pessoas não entravam em igreja, não conheciam, naquele dia foi quase 80 pessoas que foram batizadas. E a igreja virtual do pastor Sandro, não estou fazendo propaganda, do pastor Sandro Rocha, naquele ano batizou mais de 300 pessoas. Em cada batismo que ele foi. E ele não tinha fechado o ano ainda. Então, se ele batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as pessoas se converteram, e também tem muitos sinais, muitos milagres, muitas maravilhas, muitas curas, como não pode ser de Deus? Muito batismo com o Espírito Santo, como não pode ser de Deus? Tem muito crente botando Deus dentro da caixinha aí, e se levantando contra o Espírito de Deus. Lógico que na internet tem muita coisa que não presta. Mas tem muita coisa que presta. Tem muita gente se levantando contra a obra do Senhor. Quando o Senhor vir nas nuvens, todos os olhos verão. Verão como? Você está na China, no Brasil, Jesus vai descer lá no Monte das Oliveiras. Como vai vê-lo lá no Israel? Não será pela internet? Não será para transmissão ao vivo? Irmãos, não põe Deus dentro de uma caixinha, não. Se Deus está falando, se está ensinando a palavra de Deus, está dentro, exegesimamente dentro da palavra de Deus, dá glória a Deus. Para de botar obstáculo, para de ser inimigo de Deus. Tem muita gente que se levanta contra o Espírito de Deus. Deus está fazendo uma obra. Quando as igrejas protestantes se levantaram, e as tradicionais estavam aí, muita gente se levantou dizendo que as profecias não eram de Deus, mandando calar o Espírito de Deus. E todos esses caíram. Lógico que tinha muitas coisas que não eram de Deus, mas a maioria era. Gente, não lute contra o Espírito de Deus. Se você não tem certeza daquilo, cala-se. Fica quieto. Espera Deus confirmar. Vê os frutos. Se os frutos for bom, se há conversão, se há cura, se há batismo com o Espírito Santo, está dentro da palavra de Deus, é de Deus. Ninguém que tem o Espírito de Deus fala que Jesus é anátema, gente. Está escrito dentro da palavra de Deus. E tem muitos pastores, muitos senadores aí, só porque que eles não praticam a mesma coisa, não fazem a mesma coisa, e não entendem,
se levanta contra o Espírito de Deus, dizendo que a igreja online não é de Deus. É de Deus, sim. Os frutos demonstram que são. Estou falando isso antes de ler o Colossenses. Deus me tocou para falar. Estou falando. Vamos aqui falar sobre os deveres da família. Em Colossenses 3,18 até o versículo 25, nos fala assim: Esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossas esposas e não tratei com amargura. Filho, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Tem muitos maridos que maltratam as esposas, tem muitas esposas que maltratam os maridos, e muitos filhos que maltratam os pais. Isso diante de Deus é abominação. Tá? Mentir para o marido, mentir para a esposa, ou mentir para os pais, ou tratar mal, isso diante de Deus não é agradável. Quem trata mal a esposa, Deus não ouve a sua oração. Tem muitos evangelistas, muitos pastores aí que trata mal, engana, até tem adultério. Não são servos de Deus. Estão na casa de Deus, mas não são servos de Deus. E muitas esposas também que maltrata, fala mal do marido, engana o marido. Isso também não é servo de Deus. Vocês vão conhecer as pessoas que são servos de Deus pelos seus frutos. Olhai os frutos de cada um, para saber quem é quem nessa história. Não é quem diz que tem um doutorado, quem é muito usado, tem uma boa palavra, que é servo de Deus. Às vezes está sendo ali usado, mas no final, só uma pergunta: usado por quem? O espírito do engano está aí. Tá? Continuando. Filho, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiqueis desanimados. Tratai bem os filhos, não maltratai nem espancai. Servo, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando somente agradar aos homens, mas em sigileza de coração temente ao Senhor. Isso é servo aqui. Hoje é empregados, né? Quem tem uma firma, quem tem uma doméstica em casa, tratar bem. E os pais não devem espancar os filhos, mas tem hora que às vezes uma boa correção, uma varinha, resolve. Mas não deve maltratar para irritá-lo. Tratar com amor e brandura. Né? Tudo quanto fizeste, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ciente que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor, que é mais estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há exceção de pessoa. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade. Certo que também vós também tendes Senhor no céu. Minha visão aqui está falhando. Perdoa. Aqui nos fala sermos bons. A palavra de Deus nos ensina a sermos bons, sermos prudentes, sermos corretos. Na hora de corrigir, corrija. Tanto pode ser esposa, filho ou marido. Na hora de demonstrarmos que somos servos de Deus, temos que demonstrar. Andar em tudo que é bom, pensar em tudo que é bom, produzir bons frutos. Não há água amargosa. Na mesma fonte não pode se jogar águas doces e águas amargas. Isso é uma coisa da natureza. Você não pode ser bom na igreja e mal em casa. Tem que ser o contrário, muito bom em casa e bom na igreja. Em casa você tem que ser super bom. Na igreja é bom. Tá? A gente temos que tratar a família como mordomo. A mordomia começa na família. Se você trata a família bem, você vai ser um bom ministro, um bom administrador. Eu tenho alguns conhecidos que o pai estava na igreja, saiu e hoje a vida dele também não é boa.
A mulher que ele... Teve várias mulheres. Mas a mulher que ele vive hoje trai ele já pegou a mulher de traição várias vezes e continua com ela. Está fora da igreja, e a família natural dele, ele não dá nem as bolas, nem estava nem aí. E houve um declínio espiritual. Então o que acontece? Você é o sacerdote da sua casa. Você tem que procurar, às vezes até engolir sapo, às vezes até se deixar no prejuízo, mas não deixa o seu sacerdócio, não deixa a sua família passar por necessidade, não abandone a sua família, porque os filhos serão simplesmente a tua imagem. Aquilo que vier de bom, de promessa, de bênção sobre a sua família, a sua descendência, vem primeiro por ti. Se você realmente refletir e realmente abençoar a sua família fazendo as coisas boas, essa promessa, essas bênçãos alcançará seus filhos. E os filhos dos seus filhos. Eles vão olhar para ti como um guia, como aquele que anda certo, correto. E vão se espelhar em ti. É verdade, vão se espelhar em ti. Se não você não andar certo, correto, tudo desanda. Os filhos vão falar, meu pai não fez, minha mãe não fez. A mulher também, ela vai se espelhar em ti. Ela pode até ter algum problema, alguma coisa, casal sempre tem problema, mas se você andar correto, se você for um sacerdote do lar, porque Deus chamou primeiro Adão, depois a Eva. Né? Criou Adão e tirou da costela de Adão a Eva. Então o cabeça é o Adão. O cabeça é o homem. É a família natural que Deus botou na terra. Se você for um bom sacerdote, um bom pai, um bom marido, um bom avô, toda a sua família será abençoada. Todos os seus descendentes serão abençoados. Será uma vida de paz, a sua família. Eu sei que eu tenho 62 anos, estou com 40 anos com a minha esposa, quase 40 anos, mais ou menos. De casamento tem 36, de convivência 40 anos. Eu sei que tem muitas fases da nossa vida que foi tumultuada. E às vezes a gente briga. Discute. Mas essa discussão, essa briga não pode passar de agressão, não pode passar de separação, não pode passar da palavra, não pode, uma hora você pode estar amargurado com a pessoa, mas não pode dormir com amargura, não pode deixar a ira sobrepor a tua obrigação de sacerdote. Você é sacerdote do Senhor na sua família. Antes de ser na tua igreja, se você for ministro, for separado para alguma coisa, você é sacerdote dentro da sua casa, no seu lar. Você representa Deus dentro do seu lar. Você tem que ter autoridade, mas não a autoridade do homem, a autoridade da palavra de Deus, a autoridade que Deus te deu como homem. Você não pode ser dado ao vinho, nem espancador, você não pode ser dado às palavras infâmia, você tem que ser regulador das coisas, moral, dentro da moral, buscar as coisas certas, não ser amigo de pessoas que gostam de fazer as coisas erradas, porque diga-me quem tu andas, que eu direi quem tu és. A palavra é clara, isso não está na palavra, mas é um ditado claro. Você tem que se afastar das coisas erradas, procurar ser um sacerdote. Porque Deus te chamou você como sacerdote. O grande sacerdote não é aquele que está lá no púlpito, não. Pregando, você pode pregar com a sua vida. O grande sacerdote é aquele que conduz a sua família com dignidade, trata bem os filhos, a esposa e os entes queridos, os amigos, mas trata bem. O sacerdócio começa no lar. Na igreja é simplesmente um detalhe. Se você for sacerdote no lar, na igreja você será um guardião, será um servo de Deus estimado, será ali Deus fará a obra. Você primeiro em casa tem que ser sacerdote.
reconhecer que Deus te pôs ali como mordomo, mas como sacerdote. Na igreja você pode ser diácono, pastor e outras coisas, mas vai ser refletir aquilo que você é em casa. Você não pode ser na igreja uma coisa, em casa outra. Tem muitos que se perderam por causa disso. Se inflamaram com outras mulheres, se inflamaram com as coisas do mundo, com dinheiro, com outras coisas, e deixaram o seu sacerdócio. Deus chama todo homem para ser sacerdote. E toda mulher ajudadora, disjuntora do homem nesse sacerdócio. Porque temos muitas famílias aí se perdidas, desarranjadas, mulheres com filho, sem marido, marido às vezes com várias mulheres, ou então criando filho que a mulher não quer criar. Um desarranjo familiar terrível na sociedade. E isso reflete na criminalidade, reflete nos aborrecimentos espirituais, as inflamações do inimigo contra Deus, e a sociedade perece por causa disso. Mas Deus pôs um casal, pôs um sacerdote. Você é o grande sacerdote dentro do seu lar. Mas tem que ler a Bíblia, buscar o Senhor direção. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Antes de ser um sacerdote na igreja, antes de ser um levita, né, que tem um ministério de levita aí, antes de ser alguma coisa na igreja, você tem que ser um sacerdote dentro de casa. Procurar bem os teus, procurar dar o amor primeiro aos teus, para depois dar aos outros. E aqui continuando, a oração e a prudência. Preservai na oração. Aqui já Colossenses 4. Vigiando com ação de graça, súplica, ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra as portas à palavra, a fim de que falemos do mistério de Cristo, pela qual também estou algemado, para que eu o manifeste como eu devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitais a oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deve responder a cada um. A oportunidade aqui eu estou aproveitando, estou fazendo um vídeo do YouTube e estou falando como se deve ser o servo do Senhor. O verdadeiro sacerdócio começa em casa. Ficar nessa paz. Eu não gosto de fazer vídeos longos. Eu gosto de fazer vídeos poucos, porque não é nas muitas palavras que Deus faz a obra. É nas poucas mesmo. Em parte profetizamos, em parte falamos do que sabemos. Ficai na paz, que Deus vos dê a paz, a graça, a misericórdia nesse dia de segunda-feira, que é 7 de agosto de 2023. Deus vos dê as bênçãos, as benevolências, a direção do Espírito, para vós, tanto homem como mulher, ser sacerdote no seu lar. A mulher pode ser sacerdote, se não tiver marido, pode ser sacerdote. Marido é o sacerdote que Deus botou, não há outro. Não tem como a mulher se impor como sacerdote. Ela tem que ajudar. Se o marido não é crente, ela auxilia até ele se converter ao Senhor. Aí ela toma uma atitude de ser sacerdote. Quando ele se converte, ele tem que ser conduzido ao lugar dele, de sacerdote do Senhor. A mulher é só ajudadora. Ficai na paz, nessa palavra, em nome de Senhor Jesus Cristo.